Você não tem ansiedade. Você tem vício em controle. E chama isso de ansiedade para não encarar a verdade. Sim, é isso. Você acha que o problema é o barulho na sua cabeça. Mas o problema é que você acredita em tudo que essa voz diz. E pior, você tenta negociar com ela. Respira fundo, pensa positivo, busca distração, oração automática. Tudo isso não resolve. Só mascara. Porque a ansiedade não é um erro do sistema. É o sistema funcionando exatamente como deveria. E é aqui que você não quer olhar. Porque você prefere acreditar que está lutando contra algo, do que aceitar que está alimentando isso todos os dias. Agora me responde com honestidade. Se a sua mente te destrói, por que você ainda obedece ela? E não tenta fugir dessa pergunta. Isso fica pior. Prazer, meu nome é Fael e vou te mostrar tudo isso. Você foi ensinado errado. Disseram que ansiedade é falta de calma. Mentira. Ansiedade é excesso de apego. Apego ao resultado. Apego ao controle. Apego a como as coisas deveriam ser. Enquanto você não soltar isso, não importa o quanto você ore, medite ou tente se acalmar, você vai continuar preso, porque você não quer paz. Você quer garantia? Isso não existe. Tem um trecho bíblico que ninguém te explica direito. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Você já ouviu isso, mas interpretou errado. Achou que era um pedido impossível. Ou uma frase bonita. Não é. É uma instrução brutal. Só que ninguém te contou o que vem depois disso. E é exatamente isso que desmonta tudo que você acredita. O problema não é a ansiedade. É o que você faz com ela. Porque quando ela aparece, você entra em modo automático. Tenta fugir. Tenta controlar. Tenta prever. Tenta resolver tudo agora. E isso só alimenta o ciclo. Agora presta atenção nisso. Porque aqui começa a virada. Na mesma passagem bíblica, não diz elimine seus pensamentos. Não diz controle sua mente. Não diz vire uma pessoa calma. Diz algo muito mais desconfortável. Em tudo, sejam conhecidos os vossos pedidos. Ou seja, você não controla. Você entrega. E é aqui que você trava. Porque entregar significa abrir mão do controle. E você não quer isso. Você quer parar de sofrer sem parar de controlar. E isso não vai acontecer. Mas ainda não é a parte mais difícil. Você não quer Deus. Você quer controle com linguagem espiritual? Sim, é isso que você faz. Você ora, mas já decidiu o resultado. Você pede, mas só aceita se vier do seu jeito. Você entrega, mas fica monitorando como se fosse gerente do universo. Isso não é fé. Isso é ansiedade, fantasiada de devoção. E enquanto você continuar fazendo isso, você nunca vai experimentar paz de verdade. Porque paz não nasce quando tudo dá certo. Paz nasce quando você para de exigir que tudo dê certo. E isso te incomoda, porque desmonta tudo que você acredita. Agora olha isso com coragem. Você não confia em Deus. Você tenta usar Deus. E isso explica por que nada muda. Mas calma, porque ainda tem algo mais profundo que você está evitando ver. Você não sofre pelo que acontece. Você sofre pelo que você imagina. E isso é perigoso, porque a sua mente cria cenários. E você reage como se já fossem reais. Perde sono por algo que não aconteceu. Sente medo de algo que não existe. Se desgasta por um futuro que ainda nem chegou. E depois chama isso de ansiedade. Mas não é. É falta de disciplina mental. E ninguém te fala isso porque é desconfortável demais assumir. Porque no momento em que você aceita isso, você perde o direito de se fazer de vítima. E isso dói. Dói mais do que a própria ansiedade. Agora pensa comigo. Quantas coisas que você temeu nunca aconteceram? E mesmo assim, você sofreu como se fossem inevitáveis. Isso revela algo que você não quer admitir. Mas eu vou te mostrar na próxima parte. Você não quer paz. Você quer previsibilidade. E isso muda tudo. Porque paz exige entrega. Mas previsibilidade exige controle. E você escolheu o controle. Só que tem um problema. O controle é uma ilusão. Você não controla o tempo. Não controla as pessoas. Não controla o futuro. E no fundo, nem controla a si mesmo. Mas mesmo assim insiste. E cada tentativa frustrada vira mais ansiedade. Percebe o ciclo? Você tenta controlar a falha, fica ansioso, tenta controlar mais. Isso nunca termina. Agora aqui vem a parte que ninguém te conta. Você está viciado nesse ciclo. Sim. Isso porque você sente que está fazendo alguma coisa. Mesmo que esteja se destruindo, mas então surge a pergunta que você está evitando. Se controlar não funciona, o que funciona? E a resposta não é confortável. Você não quer paz. Você quer previsibilidade. E isso muda tudo, porque paz exige entrega. Mas previsibilidade exige controle. E você escolheu o controle. Só que tem um problema. O controle é uma ilusão. Você não controla o tempo. Não controla as pessoas. Não controla o futuro. E no fundo, nem controla a si mesmo. Mas mesmo assim insiste.
E cada tentativa frustrada vira mais ansiedade. Percebe o ciclo? Você tenta controlar a falha, fica ansioso, tenta controlar mais. Isso nunca termina. A Bíblia não manda você se acalmar, manda você confiar. E isso é completamente diferente, porque se acalmar ainda é sobre você, mas confiar é sobre abrir mão de si, e é aqui que você trava, porque você não quer depender de nada. Você quer ser suficiente, quer garantir, quer prever, quer evitar dor a qualquer custo. Mas isso tem um preço. Você nunca descansa, porque quem tenta controlar tudo, nunca desliga, nunca relaxa, e nem seguro. Agora presta atenção nisso. A sua ansiedade não é um erro. É uma consequência lógica da forma como você vive. Enquanto você não mudar isso, nada externo vai resolver. Nem dinheiro, nem relacionamento, nem rotina perfeita. Mas ainda tem um detalhe que você está ignorando. E ele explica por que você sempre volta para o mesmo lugar. Você não quer silêncio. Você tem medo dele. Porque no silêncio não tem distração, não tem justificativa, não tem fuga. Só sobra você. E a verdade que você evita. Por isso você preenche tudo. Celular, vídeo, música, conversas vazias, qualquer coisa. Menos ficar sozinho com a própria mente. E depois pergunta por que está ansioso. Porque você nunca para. E uma mente que nunca para. Nunca se organiza. Agora aqui vem o ponto crítico. Deus não compete com o seu barulho. Se você vive distraído, você não ouve, simples assim. E isso explica por que você sente que nada muda. Mesmo tentando, mas calma. Porque o que você chama de tentativa, talvez nem seja tentativa de verdade. Você diz que tenta, mas não tenta de verdade. Você tenta sem abrir mão, tenta sem mudar comportamento. Tenta sem confrontar o que precisa. Isso não é tentativa. É negociação. E negociação não transforma ninguém. Só mantém você no mesmo lugar. Com a ilusão de progresso, agora deixa eu ser direto. Você não quer mudar. Você quer parar de sentir desconforto, sem abandonar o que causa ele. E isso é impossível. É como querer parar de se afogar, sem sair da água. Agora pensa nisso com honestidade. O que na sua vida você sabe que precisa mudar, mas continua adiando? Essa resposta é exatamente onde sua ansiedade começa. Mas ainda não é o ponto mais profundo. Você não está cansado da ansiedade. Você está cansado de lutar errado porque você luta contra sintomas e ignora a raiz. Luta contra pensamentos, mas não muda crenças. Luta contra sensações, mas não muda comportamento. E assim, você nunca vence. Agora presta atenção nisso. Ansiedade não é o inimigo, é o alerta. Ela tá te mostrando que algo tá desalinhado, mas você não quer ouvir. Você quer silenciar. E toda vez que tenta calar o sintoma, o problema cresce, porque não foi resolvido. Agora aqui vem a virada que você não esperava. E se a ansiedade não fosse o problema, mas a única coisa tentando te acordar? E se for isso, você está lutando contra a única coisa que poderia te salvar. E isso muda completamente o jogo. Mas a maioria das pessoas não está pronta para aceitar isso. Se a ansiedade é um alerta, então a pergunta não é como parar isso, é o que isso está tentando me mostrar. E aqui você começa a ficar desconfortável, porque a resposta não é bonita. Talvez seja sua rotina vazia. Talvez seja um relacionamento que já morreu. Talvez seja a vida que você construiu tentando agradar os outros. E você sabe, você sempre soube, mas preferiu anestesiar. Agora olha o padrão. Você sente, foge, distrai, repete e chama isso de viver. Mas não é sobrevivência automática. Enquanto você continuar fugindo do sinal, o volume só aumenta. Até você ser obrigado a ouvir, a questão é: você vai esperar quebrar para mudar? Ou vai encarar enquanto ainda dá tempo? Você não perdeu o controle da sua mente. Você nunca teve. E isso desmonta tudo. Porque você baseou sua segurança em algo que nunca foi estável. Pensamentos vêm sem pedir. Emoções surgem sem aviso. Impulsos aparecem sem lógica. E mesmo assim, você age como se tivesse domínio total. Não tem. E nunca teve. Mas isso não é o problema. O problema é o que você faz com isso. Porque você acredita em tudo que pensa. Leva cada pensamento como verdade. Cada medo como previsão. Cada dúvida como identidade. E assim, você se torna refém da própria mente. Agora presta atenção. Você não precisa controlar seus pensamentos. Você precisa parar de obedecer eles. Mas isso exige algo que você evita. Consciência. E consciência dói, porque mostra o que você vinha ignorando. Você quer mudar, mas quer continuar sendo a mesma pessoa. Isso não existe. Mudança real exige perda. Perda de hábitos. Perda de identidade. Perda de versões antigas de você. E isso assusta, porque no fundo, você se apegou ao que te destrói. Sim. Você reclama, mas mantém. Sofre, mas repete.
sabe que faz mal, mas continua. E depois pergunta por que nada muda. Agora encara isso. Você não tá preso, você tá apegado. E apego não se resolve com mais informação, se resolve com decisão. Mas decisão tem um custo, e você ainda não decidiu pagar. Você acha que precisa de mais força, mas o que você precisa é de mais verdade. Porque força sem direção só te cansa. Você tenta mais, se esforça mais, resiste mais. E continua no mesmo lugar. Por quê? Porque tá lutando contra o sintoma. E protegendo a causa. Você protege o que te faz mal. Protege padrões. Protege desculpas. Protege histórias que te mantêm pequeno. E isso é invisível pra você. Porque virou identidade. Agora aqui tá o ponto. Enquanto você se defender, você não se transforma. E talvez seja por isso que você evita olhar fundo. Porque lá não tem desculpa. Você quer um método? Mas o problema não é falta de método. É falta de compromisso. Você já sabe o suficiente. Já ouviu conselhos, já viu vídeos, já entendeu o básico, mas não aplica. E sabe por quê? Porque aplicar dói. Exige consistência, exige abrir mão, exige fazer o que você não quer. E você quer mudança, sem desconforto. Agora seja honesto. Quantas vezes você começou e parou? Não foi falta de conhecimento, foi falta de decisão. E enquanto isso não mudar, nenhum método funciona. Você está esperando se sentir pronto. Mas você nunca vai se sentir pronto, porque prontidão é uma ilusão confortável. Você acha que um dia vai acordar motivado? Claro, seguro. E aí sim vai agir. Não vai. Você age primeiro, e o sentimento vem depois. Sempre foi assim. Mas se inverte. Espera sentir, para depois fazer. E fica travado. Agora entende isso. Disciplina não nasce da vontade, nasce da repetição. E repetição sem vontade é exatamente o que você evita. Você quer eliminar a ansiedade, mas talvez precise parar de ser a pessoa que precisa dela. Porque a ansiedade não aparece do nada. Ela responde ao seu estilo de vida. Responde ao que você pensa, ao que você evita, ao que você sustenta. E enquanto isso continuar, ela também continua. Agora aqui vem a verdade mais dura. Você não quer perder a ansiedade completamente. Porque de alguma forma ela virou parte de quem você é. Virou justificativa. Virou identidade. Virou explicação. E sem ela, você teria que assumir outra postura. E isso assusta mais do que sofrer. Se inscreva no canal e deixe seu like. Você chegou até aqui e agora não dá mais para fingir. Você já viu demais. Sabe onde está errando. Sabe o que está evitando. Sabe o que precisa mudar. A diferença agora é simples. Você vai agir ou voltar para o automático. Porque voltar é fácil. É só ignorar tudo isso. Abrir outro vídeo. Se distrair e fingir que não ouviu. Mas tem um problema. Você ouviu? Nada aqui foi para te motivar. Foi para te acordar. Porque motivação passa. Consciência não. E agora você tem duas opções. Voltar para a mesma vida. Com as mesmas desculpas. Com o mesmo ciclo. Ou fazer algo diferente. Não perfeito. Diferente. Mesmo pequeno. Mesmo desconfortável. Mesmo sem certeza. Porque é assim que começa. Não com clareza total. Mas com decisão. E essa decisão ninguém pode tomar por você. Então, responde com honestidade. Você vai continuar sendo quem está te destruindo. Ou finalmente vai mudar? Não precisa me responder. Mas não finge que não sabe.